Olá, pessoal! Vamos para a resolução das questões objetivas de Química, PISM 2023, segundo dia, módulo 3, área Saúde. Questão número 6. Segundo a teoria das colisões moleculares, existem fatores que influenciam a velocidade de uma reação química e que estão diretamente ligados a essas colisões. Sobre a velocidade das reações químicas, assinale a alternativa correta. Letra A. O aumento da superfície de contato entre as moléculas dos reagentes em uma reação química diminui a velocidade da reação? Não. O aumento da superfície de contato aumenta, a velocidade da reação? Letra B. A diminuição da concentração dos reagentes diminui a possibilidade de choques entre as moléculas, o que aumenta a velocidade da reação? Também não. O aumento da concentração aumenta a possibilidade de choque entre as moléculas, aumentando a velocidade da reação. Então, a letra B também está errada. Letra C. Entre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação, encontram-se temperatura, a superfície de contato e as concentrações dos reagentes? Sim, é essa mesma, mas vamos continuar analisando aqui. Para que uma colisão entre as moléculas reagentes seja eficaz e que ocorra a formação de produtos, é necessário que haja energia suficiente. Beleza. O que é garantido por uma diminuição da temperatura? Não. O aumento da temperatura é que vai propiciar uma maior colisão entre as moléculas, porque elas ficarão mais agitadas, Letra E. A elevação da temperatura provoca uma diminuição da energia cinética? Não, podemos até parar por aqui. Aumento de temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, ou seja, o movimento entre as moléculas, Então, de fato, a letra correta é a letra a letra C. C de Cleide. Questão número 7. A grande quantidade de CO2 produzida por veículos e processos industriais é responsável pelo efeito estufa. Outro efeito atribuído ao aumento da concentração de CO2 se refere à reação do CO2 da atmosfera com a água do mar, que pode ser representado pelo equilíbrio a seguir e interpretado segundo o princípio de Le Chatelier. Então, está aqui a reação. Sobre as consequências do aumento de concentração de CO2 na atmosfera, assinale a alternativa correta. Bem, então ele falou aqui que o aumento da quantidade de CO2 produzida por veículos e tal, é responsável pelo efeito estufa. Outro efeito também atribuído ao aumento da concentração de CO2 se refere à reação desse CO2 da atmosfera com a água do mar. E aí está aqui, então, o equilíbrio do CO2 com a água do mar, e formando aqui, H+, e HCO3-. Beleza. E aí ele quer saber, então, sobre as consequências desse aumento do CO2. Letra A. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera está causando uma diminuição da acidez dos oceanos? Bem, pessoal, observe que pelo equilíbrio aqui, a reação do CO2 com a água vai liberar H+, e o íon, HCO3-. Então, não vai diminuir a acidez, Vai aumentar, na verdade, a acidez por causa da formação desse íon aqui, correto? Então, não diminui a acidez, aumenta a acidez. B. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera não está afetando o equilíbrio? Está afetando o equilíbrio, foi até mencionado aqui, E a própria reação aqui é uma reação de equilíbrio. C. O pH médio dos oceanos está diminuindo devido ao aumento da concentração de CO2 na atmosfera? Correto. Se tem acidez, se está provocando acidez, o pH vai diminuir, ok? Então, é a letra C que está correta, mas vamos analisar as outras. O aumento do CO2 na atmosfera está diminuindo a quantidade de bicarbonato na água do mar? Bem, pessoal, forma-se aqui, o íon carbonato, tá vendo? Então, na verdade, vai aumentar a quantidade de bicarbonato, e não diminuir, ok? Então, letra D, errada. Letra E. O aumento da concentração de CO2 desloca o equilíbrio
para o lado esquerdo da reação química. Se aumentar a concentração aqui, vai deslocar para a direita. Aumento dos reagentes aqui desloca para a direita para poder permanecer o equilíbrio, né? Então, a letra E é errada, portanto, a letra correta, de fato, é a letra C. Questão número 8. A substância 3-pentanol possui isômeros de posição, de cadeia e de função. Esses isômeros podem ser, respectivamente... Então, vamos começar fazendo primeiro aqui o 3-pentanol. Ó, pente são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. O an, somente ligação simples entre os carbonos. E o ol é de álcool, né? 3-pentanol, então o ol, né, a hidroxila do álcool vai estar no carbono 3. 1, 2, 3. Então, tá aqui o OH, né, a hidroxila, que representa esse ol aqui, né, do grupo dos álcoois. Vamos completar os hidrogênios aqui. Aqui vai ser 3 hidrogênios, né? Lembrando que cada carbono tem que ter 4 ligações. Então, se ele está com 2 ligações, faltam 2, que seriam 2 hidrogênios. Aqui está com 3 ligações, falta um hidrogênio. Aqui está com 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Aqui está com 1 ligação, faltam 3 hidrogênios. Então, está aqui a substância 3-pentanol. O que ele quer são os isômeros dessa substância. Então, primeiro ele quer uma de posição. O isômero de posição vai mudar a posição desse grupo OH. Poderia ser 1-pentanol? Poderia. 1-pentanol, 2-pentanol. Então, poderia ser 1-pentanol ou 2-pentanol, tá? Então, qualquer uma das letras ainda tá beleza, porque vai mudar a posição do OH. De cadeia, pessoal, poderia ser uma cadeia fechada ou uma cadeia ramificada. Porém, se a gente fizer uma cadeia fechada com 5 carbonos, vai diminuir o número de hidrogênios. Ah, galera, eu esqueci de mencionar, né, aqui antes de qualquer coisa, que o que são isômeros, né? Isômeros é quando eu tenho compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, a opção aqui tem que atender isso. Eu tenho que ter o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios, o mesmo número de oxigênios, né? Porque é isso que são isômeros. É quando a gente tem compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos, né? De carbono, de hidrogênio, de oxigênio, mesma quantidade de átomos de elementos que tem aqui. Então, voltando aqui, né? De posição poderia ser 1-pentanol ou 2-pentanol, porque seria só mudar a posição do grupo OH. Agora, de cadeia, poderia ser cadeia fechada ou poderia ser cadeia ramificada. A cadeia fechada, nesse caso aqui, não vai dar, porque quando a gente fecha a cadeia aqui, você diminui o número de hidrogênios. Por exemplo, ele fala aqui, ó, ciclopentanol, tá vendo? Ó? Se eu fizer o ciclopentanol, seria isso aqui, ó, é um ciclo com 5 carbonos e um grupo hidroxila aqui, né? Um grupo OH aqui, beleza? Se eu completar os hidrogênios aqui, ó, aqui vai ficar H2, 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 H2 e aqui mais um H. Então, a fórmula molecular aqui vai dar C5, a quantidade de hidrogênios, ó, 2, 4, 6, 8, 10, H10 e um O. Essa seria a fórmula molecular desse composto aqui. O composto que nós queremos, qual que é a fórmula molecular dele? Ó, 5 carbonos, C5, H quanto? Ó, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, 10, 11, 12. H12. E um O. Tá vendo? Então, a gente precisa que os compostos que a gente quer tem que atender a essa fórmula, tá vendo? Então, o ciclopentanol que ele fala aqui já sai fora. Como eu disse, quando você faz um ciclo, você diminui o número de hidrogênios. Então, a letra A já descarta. A letra B, ó, 2-metil-3-pentanol. Metil é 1 carbono. Pente são 5. Então, aqui daria 6 carbonos. Então, a letra B já descarta também. A letra C, ó, metil e bute. Metil é 1 carbono, bute são 4. Beleza, aqui daria 5 carbonos. Poderia ser isso aqui, né? Agora, aqui, ele quer um de função, tá bom? Função, teria que, se aqui é um álcool, teria que ser uma função diferente.
Mas aqui é ciclo de novo, ó. Então, se eu fizer um ciclo com 5 carbonos, de novo, vai diminuir o número de hidrogênios. Então, a letra C não atende. A letra D agora. 2-pentanol. Vamos desenhar, então, ó. 2-pentanol. Poderia ser, né? 2-pentanol. 3-metil-2-butanol. Aqui, ó. Cadeia ramificada. Metil é um carbono, but são 4. 1 mais 4, 5. Vai atender, porque só mudou a cadeia, né? Cadeia vai ser ramificada. E agora vamos ver esse aqui, ó, etilpropiléter. Vamos ver então se daria para ser um de função aqui. Função é diferente. Beleza, vamos desenhar então, ó. Ó, éter é quando nós temos um O entre carbonos. De um lado nós vamos ter um etil. Então, etil são 2 carbonos. Do outro lado nós teríamos um propil. Prop são 3 carbonos. Vamos completar os hidrogênios, só para ficar bonitinho. H3, H2, H2. H2, H3. Vamos ver se atendeu a condição? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, C5. Nós temos 3, 5, 7, 9, 12. H12 e 1O. Beleza. Olha lá, pessoal. Esse aqui é um isômero de função desse aqui. Por quê? É função diferente. Aqui é um éter e esse aqui é um álcool. Beleza? Vamos desenhar os outros aqui só para vocês verem que é a letra D, já posso até marcar aqui. Vou desenhar só para vocês verem que dá certinho, né? Então, aqui o de função bateu. Esse aqui, 2-metil-2-butanol, ó, vamos desenhar ele, ó. But são 4. 1, 2, 3, 4. 2-metil. 1, 2. 2-metil, metil é CH3. Ah, desculpa, é 3-metil, galera. 3-metil. Metil é CH3, ó. E 2-butanol, então é o OH no carbono 2, ó. O OH no carbono 2, beleza? Completando os hidrogênios, ó. H3, H3. Olha lá como que atendeu, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, C5. 3, 6, 9, aqui, ó. 9, 12, H12 e 1O, beleza? Então, olha lá. Beleza? Então, esse aqui é um isômero, né, do 3-pentanol e é um isômero de cadeia, porque é uma cadeia ramificada, tá? E o 2-pentanol é de posição, porque seria o OH no carbono 2. Então, de fato, é a letra D, tá bom? A letra E, vamos ver o que tá errado na letra E. Aqui, ó, poderia ser aqui, tá certo, mas aqui não, ó. Et são 2 e pente são 5. Daria 7 carbonos. A gente quer que tenha 5 carbonos. Então, de fato, letra D. Vamos agora para a questão 9. A questão 9, pessoal, diz o seguinte, ó. Quando uma reação de oxirredução ocorre, podemos perceber a transferência de elétrons entre as espécies químicas envolvidas na reação. Observe os seguintes potenciais de redução. Então, tá aqui os potenciais, né, de redução, ó. Ferro, cério, zinco, cobre e prata. Letra A, vamos lá. A letra A fala o seguinte: a reação 2Ag+, mais cobre 0, produzindo 2Ag0 mais cobre 2 é espontânea? Como que a gente vai saber isso? Pessoal, vamos comparar então a prata e o cobre, ó. O potencial de redução, observe que aqui são potenciais de redução, do cobre é 0,34. Redução da prata, 0,80. Qual dos dois tem o maior valor, né? O maior valor é da prata. Então, significa que a prata é quem realmente vai sofrer uma redução caso ela reaja com o cobre, tá vendo? Ela vai sofrer uma redução caso ela reaja com o cobre. O que a reação está mostrando? Prata está passando de mais para 0, está reduzindo. Cobre está passando de 0 para 2, está reduzindo. Então, uma reação entre esses dois será espontânea. Certinho, essa é a correta. Mas vamos analisar as outras aí, só para vocês entenderem por que não seria as outras. Uma lâmina de zinco metálico em contato com a solução de sulfato de cobre não levará ao desgaste da lâmina de zinco. Vamos ver por que isso está errado, tá? Então, agora a gente vai comparar zinco e cobre. Zinco e cobre. Observe o seguinte, então vamos fazer o desenho aqui, ó. Uma lâmina de zinco, que ele está falando aqui, em contato com uma solução de sulfato de cobre. O cobre em solução, o NOx dele é 2, beleza.
O zinco, pessoal, tem um potencial de redução de menos 0,76. O cobre, mais 0,34. Então, uma reação entre os dois, quem vai sofrer redução é o cobre, quem vai oxidar é o zinco. Então, nesse caso aqui, o zinco iria oxidar, tá vendo? Então, vocês analisam assim, ó. Quem tem maior potencial de redução? O cobre. Então, quem de fato vai sofrer redução se reagir, né, esses dois? O cobre. E quem vai oxidar? Porque se um reduz, o outro oxida. O zinco. Então, nesse caso, o zinco iria oxidar em contato com o cobre e levará ao desgaste. E ele falou aqui que não levará. Não, levará sim, tá bom? Letra C. O melhor agente redutor é o sério? Não, pessoal. O sério é o que tem maior potencial de redução, que é o contrário de agente redutor. Agente redutor é quem provoca a redução, tá bom? Então, o sério não é o agente, não é o melhor agente redutor. Ele tem um maior potencial de redução, ou seja, ele tem mais facilidade de, entre todos aqui, de sofrer redução, ou seja, de receber elétrons, né? D. O ferro recebe elétrons mais facilmente que o sério? Não, nós já falamos que quem tem mais facilidade de sofrer redução é o sério, portanto, quem teria maior facilidade de receber elétrons seria o sério e não o ferro. Letra E. A reação entre sério e ferro não é espontânea? Vamos pensar, agora nós temos que comparar o sério e o ferro, ó. Quem tem maior capacidade de sofrer redução entre os dois seria o sério. Então, ele deveria reduzir, tá bom? Ele deveria reduzir, tá? Porque o sério aqui, ó, tem maior potencial de redução, tá? Ok, tá mostrando aqui o sério, né, sofrendo redução, 4:3, tá? E o ferro, ele sofreria, então, oxidação. Tá mostrando aqui ele sofrendo oxidação. Mas aqui tá falando que não é espontânea. Não, seria espontânea essa reação. Porque tá correto, ó. O sério sofreria redução, o ferro sofreria oxidação. Então, seria espontânea essa reação, tá bom? E ele fala aqui que não é espontânea. Então, de fato, a resposta correta é a letra A de amor. Finalizando aqui, questão número 10. A questão número 10 fala: proteína é uma classe de moléculas muito grandes. Uma determinada proteína é formada por centenas de aminoácidos, que são moléculas menores que reagem entre si, formando uma cadeia bastante longa. A sequência de aminoácidos define as funções biológicas das proteínas. Um aminoácido muito importante é o triptofano, que além de participar da estrutura das proteínas, é precursor de neurotransmissores como a serotonina. Dada a sua fórmula estrutural, indica a alternativa correta. Então, está aqui a fórmula estrutural do triptofano. A amina aromática é uma amina primária? Bem, pessoal, a amina aromática seria essa aqui. Ela não é primária, ela é secundária. Porque o que é uma amina primária? Uma das ligações apenas do nitrogênio teria que ser feita com carbono. E nesse caso aqui, 2 ligações do nitrogênio estão sendo feitas com carbono, ó, tá? Então, o erro está aqui. Desculpa, pessoal, tossezinha chata aqui. Letra B. A fórmula molecular do triptofano é C11N2O2H2? Bem, vamos conferir. Quantos carbonos tem aqui, né? Cada quina, cada vértice é um carbono. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos, certinho. N2, 1, 2. O2, 1, 2, certinho. Só falta os Hs agora. Os hidrogênios que nós estamos vendo, galera, são esses, ó. 1 com mais 2, 3 com mais 1, 4. Que nós estamos vendo são 4. Mas lembre, né, que os hidrogênios dos outros carbonos aqui estão subentendidos. Então, vamos lá. Esse carbono aqui não vai ter nenhum H, porque ele já está com as 4 ligações completas. Esse está com 3 ligações, então vai um H aqui para completar. Esse está com 2 ligações, 2 Hs para completar a valência do carbono, né? Que tem que ter 4 ligações. Esse carbono já está com as 4 ligações, não vai nenhum H. Esse está com 3, falta 1. Esse está completo, esse está completo. Esse falta 1, falta 1, falta 1, falta 1. Vamos somar? 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12H. Então, a letra correta é a letra B. Mas vamos analisar as outras. O carbono do ácido carboxílico é assimétrico? Carbono do ácido carboxílico seria esse. Assimétrico, pessoal, é quando o carbono faz as 4 ligações do carbono são com ligantes diferentes. E aqui nós temos esse carbono com 3 ligantes só. Então, ele não tem nenhuma possibilidade de ser assimétrico. O carbono da porção CH2 está ligado à amina primária? Bem, a amina primária, então, seria essa, ó, porque o N tem apenas uma ligação com carbono, tá vendo? Mas ele não está ligado à porção CH2, ele está ligado à porção CH. Há 4 carbonos na cadeia alifática. Cadeia alifática é a parte da cadeia que é aberta. Então, aqui tudo é fechado. Aberta seria aqui, ó. 1, 2, 3. Tem 3 carbonos e não 4. Então, de fato, a letra correta é a letra B. B de bola. Isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí. Abraços, até mais. Fiquem com Deus e bons estudos.